Pessoal, graça e paz. Antes de começar a falar a respeito desse tema polêmico, né? Eu quero te convidar para você fazer parte do nosso curso de teologia puramente bíblica, imparcial, sem influências institucionais, denominacionais, religiosas. Todavia, você que faz parte de alguma denominação também é super bem-vindo no curso. Aprender é sempre bom. É um curso à distância, 100% digital. Você pode fazer o curso todo pelo celular. Não existe a necessidade de você ter um computador. A nova turma vai ter início no dia 18 de novembro desse ano de 2019, certo? Os detalhes, o passo a passo para você fazer sua matrícula, tudo na descrição desse vídeo. Entre em contato comigo, garanta sua vaga, aproveite esse preço promocional, tá bom? É um curso, eu sei que eu sou suspeito em falar, mas é um ótimo curso, material de primeiríssima qualidade. Toda a aula tem apostila em PDF, questionários em PDF, videoaula, né? Entre em contato. Esse é o Evangelho Underground Responde, volume 3. Eu respondi muitas perguntas aqui nos próprios comentários do vídeo, né? E vou continuar respondendo. Outras eu vou responder em vídeo, certo? Se você quiser, pode fazer a sua pergunta nos comentários desse vídeo. E se você quiser e puder, também pode responder as perguntas de outras pessoas também, ok? O Fábio Maciel pergunta da seguinte maneira: Boa noite, irmão. Por favor, quero te perguntar, como você entende a passagem de 1 a Coríntios, capítulo 15, versículos 20 até o 23? Jesus é as primícias no sentido de importância ou no sentido cronológico? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz: Mas, agora, Jesus ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu acho que o Fábio Maciel fez essa pergunta por decorrência do embate que aconteceu entre o Leandro Quadros, o Sérgio Monteiro, o Ezequiel Gomes versus Elias Soares, Jamierson, João Flávio Martinez, acerca desse tema. Jesus é ou não é as primícias? Né? O time do Leandro Quadros aponta dizendo que Moisés, no Monte da Transfiguração, apareceu de forma ressurreta. E Jesus continua sendo as primícias, porque a palavra tagma, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, trata de primícia no sentido de importância, e não obrigatoriamente no sentido cronológico. Eu estou resumindo. O time do João Flávio Martinez afirma que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração em espírito, ok? Em espírito. E agora eu vou apresentar uma lógica que não foi exposta por nenhum dos lados, certo? A pergunta: Jesus é as primícias no sentido de importância ou no sentido cronológico? A resposta é simples e óbvia. Jesus é as primícias no sentido de importância e no sentido cronológico. Se ele é as primícias no sentido cronológico e não no sentido de importância, o texto é inválido. Se ele é as primícias no sentido de importância, mas não é as primícias no sentido cronológico, o texto também é invalidado. E aí você deve pensar assim: eu quero ver como que o Harry vai solucionar isso aí. Então, vem comigo. Acompanhe aí o raciocínio, certo?
Se Moisés apareceu em espírito no Monte da Transfiguração, nós vamos ter problemas. Porque um espírito não necessita de uma tenda para se abrigar, certo? E o discípulo pergunta: mestre, o senhor quer que façamos tendas, uma para cada um? Um espírito não precisa de uma tenda para se abrigar, né? Nós também teríamos outros problemas. Por exemplo, então Jesus estava se comunicando com o espírito de gente morta? Então é preciso assumir esses problemas. Veja bem, o texto diz: eram Elias e Moisés. Não vou falar de Elias porque o foco nesse caso é Moisés. Elias, dentro desse contexto, não passou pela morte. Então vamos focar em Moisés. Eu não posso dizer que se tratava de outras pessoas e os discípulos se enganaram, porque o texto diz Elias e Moisés. Se fossem espíritos, eles iriam gritar: fantasmas! Porque quando eles viram Jesus em forma corpórea, caminhando por cima da água, eles gritaram: é um fantasma! Né? Então a gente tem que levar isso aí em consideração. Se Moisés estava em espírito ali naquele monte da transfiguração, então quer dizer que esse espírito tinha barba, cabelos longos. Bom, enfim, nós vamos ter problemas. E dentro de uma argumentação teologicamente honesta, nós temos que assumir esses problemas, certo? Porém, nós também temos problemas do outro lado, certo? Veja bem, se Moisés apareceu em corpo ressurreto no Monte da Transfiguração, antes de Jesus ter sido crucificado, antes de Jesus ter ressuscitado, então Moisés ressuscitou primeiro que Jesus. Nesse caso, Moisés seria as primícias dos que dormem, e não Jesus. Dessa forma, o texto entra em contradição ou pode ser invalidado. Então nós temos problemas de ambos os lados, certo? Agora vamos tentar solucionar isso aí, né? Porque mostrar os problemas é fácil. Quando Jesus ressuscita, ele aparece, ele come peixe. Então ele não era um espírito, porque um espírito não vai comer peixe. Mas ele também pôde atravessar uma porta, uma parede, sei lá. Então ele também não era 100% matéria. Então eu acredito, tá bom, que Jesus estava em um corpo glorificado, que é a junção incorruptível desses dois itens. E acredito que Moisés estava no Monte da Transfiguração em corpo ressurreto e não revivido. Mas aí nós vamos ter problemas. O mesmo problema que eu já citei, porque se Moisés estava em corpo ressurreto antes de Jesus ter sido crucificado e antes de Jesus ter ressuscitado, então Moisés, nesse caso, seria as primícias. Bom, vamos seguir com o raciocínio. O apóstolo Pedro, o mesmo que viu lá Moisés, Elias, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 19, se eu não me engano, diz o seguinte: que Jesus foi imolado antes da fundação do mundo. Pronto. Resumido, né? Jesus foi imolado na sempiternidade. Jesus foi imolado no Kairos. Eu não vou entrar
na questão etimológica, certo? De Kairos, tempo oportuno, na mitologia, Kairos, filho de Cronos. Você tem que entender que Deus não está sujeito ao nosso tempo e espaço. Ou seja, Deus não está sujeito ao Cronos, a nossa cronologia. E a Bíblia diz que Jesus foi imolado na sempiternidade, no Kairos, certo? Então, se ele foi imolado na sempiternidade, se ele foi imolado no Kairos, ele também ressuscitou no Kairos. Ou você acha que ele foi imolado no Kairos, não ressuscitou, nasceu aqui na Terra, morreu aqui na Terra, ressuscitou aqui na Terra? Não é assim que funciona. É preciso ter uma lógica, certo? O sacrifício de Cristo aqui no Cronos foi uma tipificação, ou seja, foi uma literalidade do que já tinha acontecido no Kairos. Então, antes de Moisés nascer, antes de Moisés existir, Cristo já havia sido crucificado e já havia ressuscitado. De modo que Jesus é as primícias, no sentido de importância e no sentido cronológico, certo? Eu não vou entrar nessa questão aí da palavra tagma e tal. Vocês que acompanharam o embate puderam entender um pouco mais acerca dessa etimologia, né, de tagma no sentido de importância, não necessariamente no sentido cronológico e tal, né? Mas a partir do momento que você entende que Jesus foi imolado e ressuscitou no Kairos, na sempiternidade, antes de Moisés existir, então fica fácil entender essa questão. Moisés estava em corpo glorificado no Monte da Transfiguração, não estava revivido, estava ressurreto, antes de Jesus ter sido crucificado, antes de Jesus ter ressuscitado, mas, mesmo assim, Jesus é a primícia, ou as primícias, tanto no sentido cronológico, quanto no sentido de importância, porque Jesus já havia sido imolado e ressuscitado no Kairos. É simples. Bom, eu entendo dessa forma. Agora nós temos que entender que a Bíblia também trabalha com exceções. E esse caso de Moisés foi uma exceção. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15, 16, etc., que o arrebatamento é depois da primeira ressurreição. Mas Enoque foi arrebatado antes. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Lázaro morreu 2. Então existem essas exceções. Eu sei que a Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que Moisés continua morto. Porém, no entanto, contudo e todavia, esse episódio que aconteceu no Monte da Transfiguração foi muitos anos depois que essa passagem foi escrita. Eu poderia detalhar mais, mas eu ainda vou gravar outros vídeos acerca do Kairos, ou se você preferir, Kairosfera, né, e o Cronos. Então muitas coisas vão clarear. E se você quer saber mais, faça parte do nosso curso, ok? Essa explicação acerca de Moisés aqui foi uma explicação resumida. Existem outros critérios que eu também poderia abordar, mas eu acho que já deu para entender, né? Nós já estamos aí com quase 15 minutos. Eu pensei que ia dar para responder outras perguntas, mas eu vou encerrar por aqui. Faça parte do curso, os detalhes estão aparecendo na tela do vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.